Eu estou subindo essa tribuna, já subi centenas de vezes aqui desde que assumi o mandato, mas eu acredito que é a vez que eu subo com mais angústia aqui nessa região. Porque eu procuro, com todas as limitações e imperfeições que eu tenho, mas eu procuro seguir através do Evangelho de Cristo, na visão espírita. Tem uma passagem no capítulo Piedade, capítulo 13, no item Piedade, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que me marca muito: a tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Eu quero citar que tem me incomodado muito esse silêncio hoje nessa sessão do Senado, após um dia ontem triste, um dia ontem de mais um recado enviado para o Senado Federal a partir da nossa Suprema Corte. E eu não vim para cá para isso. Eu fui eleito, como os senhores aqui foram eleitos pela população do estado de vocês, para representar, no meu caso, 1.325.756 votos. E eu não aceito que essa casa não tenha uma voz para fazer uma crítica ao que o Supremo Tribunal Federal fez ontem. Precisava de uma declaração apenas. Será que só eu estou vendo isso? Ontem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que eu repito, é uma casa importantíssima, importantíssima para a democracia no Brasil, mas aceitou 6 queixas contra o senador Cajuru, que passa então a ser réu por crime de difamação e injúria. Olha, veja bem, eu não quero entrar no mérito absolutamente disso. Não porque são 2 irmãos queridos que eu tenho, o senador Cajuru, senador Vanderlan Cardoso, que são cristãos, que são pessoas do bem, e que a gente erra, e o perdão vai vir, porque isso liberta, é o que Jesus nos ensinou. Não tiro a razão absolutamente do senador Vanderlan de buscar reparação. Agora, no meu modo de entender, por omissão dessa casa, no Conselho de Ética, o Supremo Tribunal Federal teve um prato cheio para, mais uma vez, querer amordaçar os parlamentares. Votaram a favor os ministros Gilmar Mendes, Lewandowski e Edson Fachin, e contra o relator Celso de Mello, antes de se aposentar, e André Mendonça. Está em discussão, olha a seriedade disso, olha a profundidade disso, senhoras e senhores. A validade, nada menos do que o artigo 53 da Constituição, que diz, abro aspas, está lá, senadores e deputados são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Eu concordo plenamente com os votos vencidos de Celso de Mello e de André Mendonça, quando ressaltam o sentido da imunidade parlamentar, que é uma proteção adicional à liberdade de expressão,
de forma a assegurar a plenitude da democracia. Há jurisprudência recente nesse mesmo sentido em outros processos com votos de Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Estamos, mais uma vez, nos deparando com ministros manifestando claramente dois pesos e duas medidas. Olha, esse precedente que se abriu ontem, sob os nossos olhos e o nosso silêncio, é perigosíssimo. Tramitam há muitos anos no STF centenas, eu vou repetir, centenas de processos por crime contra a administração pública com destaque para a corrupção, envolvendo 150 parlamentares, que somam mais de 1 bilhão, não é dinheiro demais, 1 bilhão de reais, e nunca houve nenhuma condenação. Em matéria publicada recentemente pelo UOL, entre 2016 e 2021, 20 políticos corruptos foram beneficiados pela prescrição dos seus crimes. Onde? Onde aconteceu isso? Nas nossas cortes, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Digo isso porque parte das queixas contra o senador Cajuru estavam na véspera, estou concluindo, senhor presidente, na véspera da prescrição. Ou seja, para mim aí, lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, teve até requinte de maldade nesse ato que aconteceu ontem. Sem precisar entrar no mérito das declarações do senador, o que mais me chama a atenção é que ele, além de defender a CPI da Lava Toga, olha a coincidência, também defende a abertura de processos de impeachment de alguns ministros que cometem abusos. Então, essa decisão pode ser interpretada como uma forma de retaliação, de vingança a um parlamentar que foi eleito por mais de 1.500.000 cidadãs e cidadãos brasileiros. O correto, nesse caso, seria a tramitação das queixas em uma comissão de ética aqui do Senado Federal. Eles já não mandaram abrir uma CPI aqui? Não já mandam e desmandam nesse país todo o tempo? Por que não mandaram abrir a comissão de ética? Enfim, para encerrar definitivamente, a nossa Constituição não outorga ao Supremo Tribunal nenhum poder de censura ao exercício da atividade parlamentar, que não pode ter cerceada a sua plena liberdade de expressão. Encerro lembrando François-Marie Arouet, um dos maiores filósofos iluministas do século XVIII. Ele foi perseguido, foi preso e exilado por defender as liberdades individuais e de expressão. Por isso, precisou utilizar seu pseudônimo de Voltaire. Sua biógrafa, Evelyn Hall, conseguiu fazer uma bela síntese de suas ideias. 30 segundos para encerrar, 30 segundos contado no relógio, por favor. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Por tudo isso, senhoras senadores, senhores senadores, brasileiros que nos assistem, é que tenho apoiado todos os pedidos de impeachment e requerimento para o comparecimento de ministros do STF nessa casa, e só o Senado, que tem se omitido de forma covarde, pode coibir tais abusos.
essa permanente omissão depõe contra a nossa democracia e contra a paz, infelizmente tão necessária para o nosso país. Que Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem para fazer o que é certo.